Você já parou para pensar no que realmente aconteceu naquela noite no Getsemane? O Filho do Homem, tomado pela angústia, caiu de joelhos, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue caindo ao chão. Mas o que isso significa? Será que Yeshua realmente suou sangue? A verdade pode ser muito mais profunda do que você imagina. E caso você não me conheça, eu sou o Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal Aleph Tav. O texto que fala sobre Yeshua no Getsemane, ele se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39, e diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Existem dois pontos aqui nesse texto que é bom observar, fazendo uma crítica textual. Quando nós olhamos na Bíblia, Almeida Corrigida e Fiel, o texto de Lucas, capítulo 22, versículo 44, ele diz assim: E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam até o chão. Perceba, o texto bíblico não está dizendo que Yeshua suou sangue, mas o que o texto bíblico está dizendo é que o seu suor, o suor de Yeshua, tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, na verdade, dois pontos que nós vamos tratar aqui nesse texto. O primeiro é esse. Na verdade, Yeshua não estava, segundo esse texto aqui, suando sangue, mas o seu sangue estava estava caindo como grandes gotas de sangue no chão. E é interessante que Yeshua, quando chega para falar com os discípulos, se ele estivesse com o rosto ali já no Monte das Oliveiras ali, cheio de sangue, por que os discípulos, ao verem Yeshua, não falaram nada? Por que simplesmente acordaram e estava tudo bem? Seria normal verem o seu mestre cheio de sangue e não falar nada? Por que será que apenas Lucas traz esse texto? Esse texto que nós acabamos de ler nos mostra que, na verdade, quando nós olhamos de primeira mão, Yeshua não suou sangue, mas o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam até o chão. Agora, um segundo ponto interessante a se observar. Marcos, Mateus e João não trazem esse comentário, nem o comentário que um anjo vinha consolar Yeshua e nem que Yeshua estava suando e o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue caindo ao chão. E quando nós olhamos na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, nós vamos encontrar esse texto entre colchetes.
E o que significa, dentro da bibliologia, um texto que está entre colchetes? Significa que ali existe um acréscimo no texto. E quando nós olhamos a Almeida Revista e Atualizada, parte do versículo 43 e todo o versículo 44 estão dentro de colchetes. E quando nós olhamos ainda mais a Bíblia de Jerusalém, ela nos traz o seguinte comentário: embora omitido por alguns bons documentos, os versículos 43 e 44 devem ser mantidos. Embora omitidos por bons documentos, os versículos 43 e 44 devem ser mantidos, atestados no século II por numerosos documentos. Então, nós já vemos aqui que esses dois textos, eles foram atestados, foram documentados apenas no século II. Eles têm o estilo e o cunho de Lucas. Por eles acreditarem, por Roma acreditar que esse texto tem o estilo de escrita de Lucas, então eles acreditam que esse texto deveria ser mantido no texto bíblico. Sua omissão se explica pelo cuidado de evitar um rebaixamento de Jesus, julgado demasiadamente humano. Eles estavam aqui julgando que, se não falar que Jesus ele suou sangue, que Yeshua suou sangue, pode falar que Yeshua era demais humano, mas também o contrário era verdade. Eles tinham que provar que Jesus era tanto humano quanto divino. Então, esse texto, que foi documentado no século II, precisou, segundo a Bíblia de Jerusalém, ser mantido como parte do texto de Lucas. Ainda quando nós vamos ler o comentário da Bíblia textual, nos diz assim o comentário: o Novo Testamento grego omite estes versículos, as palavras do versículo 43, e se lê: apareceu um anjo do céu para fortalecê-lo. E do versículo 44, e estando em agonia, orava mais intensamente, e era seu suor como grandes gotas de sangue que caíam até a terra, constituem um incerto de tradição oral, não registrado nos manuscritos mais antigos e fidedignos do texto do Novo Testamento, tais como sinaíticos, alexandrino, bizantino, Marcião, Clemente, Orígenes, Atanásio, Ambrósio, Cirilo, João Damasceno. Desde o ponto de vista das considerações internas, é impossível aceitar que o Filho de Deus necessitasse ser fortalecido por anjos. Ele somente foi contemplado por anjos, porém solitário caminhava ao Gólgota. Então, olha o comentário de uma Bíblia da Igreja Católica, atestando que, de fato, a própria Igreja Católica acrescentou esse texto nos manuscritos, e também a Bíblia textual, mostrando que muitos documentos conhecidos, famosos, reconhecidos, renomados, também não contêm esse texto. Então, a grande verdade é: será que Yeshua realmente suou sangue? Será que o suor de Yeshua ali no Getsemane ou no Getsemane realmente suou sangue? Segundo os manuscritos mais antigos, esse texto não existe, sendo, portanto, um acréscimo. Agora, já que nós estamos aqui falando da morte de Yeshua, você sabe exatamente que dia Yeshua morreu? Bom, caso você não saiba, então assiste esse vídeo aqui e nele eu vou explicar
que dia Yeshua morreu. Shalom Leitraot.